E aí, tem isso aqui. Luz, câmera e ação. E aí, Ana entrou, Magali entrou. Vou chamar agora, hein? As pessoas vão entrando e vamos que vamos. Vou esperar um pouquinho. Tano, Léo, Maxwell, os grandes amigos e prestigiantes. Parada. Olá, E aí, e aí, beleza? boa noite. Boa noite. Como que você tá? Deus te abençoe, Eu tá tô joia? bem. Amém a nós todos. Eu tô bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. É, estamos aqui em quarentena, né? Todo Na mundo luta, né? é uma situação aí que tá todo mundo nessa barca e tá todo mundo online. Eu tava agora logando aqui, tá vendo um punhado de amigos aí fazendo lives e é isso mesmo, né? A gente tem que aproveitar esse momento, né, que a gente tá passando e o Conversar a Live é uma ideia que nasceu assim para poder compartilhar com os amigos que gostam Uhum. do rock, né? E essa moção nasceu assim, partilhando com a Magali, falei, vamos fazer essa parada e ver o que rola. Mas queria te agradecer desde já, nessa você ter se disposto aí o seu tempo. Eu sei que você está com o Miguel, seu filhinho, Uhum. e um abração aí pro Edson, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tamo junto. Agradeço a Magali também, que vocês precisarem, a gente tá aí. Imagina, não é perda de tempo, não. Pode Não, contar com a gente aí no que preciso for, viu? isso. E aí, menina, mas aí eu quero a gente. Aqui é um bate-papo mesmo. Eu quero começar a falar com você aqui. Eu queria saber como que nasceu, Ana, assim, a sua iniciação musical. Como que partiu Uhum. essa ideia, assim? Desde quando? Começa Tá, a joia. gente aí. Fique à Ó, vontade. eu tenho mania de falar rápido, tá? Se eu começar a falar rápido demais, você põe comigo. Peraí, Ana, fala mais devagar. Tem hora que eu embolo aqui que eu vou. Sim, Então, ó, vamos voltar lá atrás. Eu, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de música, sabe? Desde criança mesmo, sempre de todas as atividades que tinha na escola. Eu acho que a gente, música, a gente começa assim, a gente já nasce já meio que sabendo, já que sempre interessa por coisas que tem música ligado, né? Então, desde pequenininha, eu gostava muito de ouvir música, disco, entre gostar de brinquedo, eu gostava muito de ganhar presente de disco, essas coisas assim. que massa. Só que eu era uma criança, assim, até a separação dos meus pais, eu era muito extrovertida. Mas depois, é aquela fase de adolescente que todo mundo brinca, né? De que, tipo assim, negócio de bullying, hoje fala muito. Antigamente a gente nem É, conhecia isso. Mas aí depois da separação dos meus pais, por volta de quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu fiquei muito fechada, me fechei muito, isso acabou muito, vamos dizer assim, atrapalhou muito muitas coisas da minha vida. Fiquei com muito complexo, porque assim, e a questão também da aparência, né? Aquelas coisas de sofrer bullying na escola, eu sofri demais. Eu sim. tinha, usava aparelho, aquele negócio os outros zoavam. Então isso só foi deixando E, eu muito tímida. Eu sou muito tímida, mas eu melhorei muita coisa. O Edson me ajudou muito, então, com essas coisas. Eu sempre fui muito travada, muito fechada, apesar de amar música, que é algo que sim, a gente precisa se soltar. E assim, quando era pequenininha, a minha avó que foi a grande, assim, vou dizer assim, a incentivadora para mim nesse meio da música. Ela sempre participou muito de igreja. Foi que até legal. por conta dela mesmo que eu comecei a cantar na igreja, porque assim, eu via sempre ela indo, ela ia na missa, ajudava, até aqui perto de onde eu tô morando agora. E aí eu comecei a participar de coral, aí cantava com um monte de gente junto, sozinha, nem imaginava, morria de vergonha. A pessoa canta aí, eu não queria nem imaginar. Só cantava no quarto com aquela escova de cabelo que todo mundo fala, quarto Sim, sim, fechado. Todo mundo faz isso, né? todo mundo. Só que assim, não imaginava nunca ninguém me ver cantando. Aí o tempo foi passando, eu nunca deixei de gostar de música. Eu falo assim que a música me livrou de muitos momentos, até essa fase difícil da adolescência.
essa questão de bullying, essas coisas assim, eu falo que eu não entrei numa depressão que antigamente nem era muito debatida igual hoje por conta da música, porque eu ficava lá no meu mundinho e isso me ajudava a levantar meu astral, sabe? Me deixar bem. E isso me ajudou muito. Sim. E aí, a questão da Aurora, né? Pra gente não demorar muito assim. Não, Então foi mas passando tá. o tempo, E tá aí, como que fluindo, é, né? assim, né? Você começou essa iniciação musical, foi, né? Você sempre gostou de música e tal, mas aí você sempre, a primeira vez mesmo, assim, que você se colocou como artista, assim, pegou o microfone como que é? Você Eu teve tinha. experiência com secular? Como que foi é, essa adolescência musical sua? Então, eu já tentei uma vez, só que meu pai, que eu era muito nova, eu tinha 18 anos, não me lembro. Eu fiz um teste para uma banda dessas bandas de baile, só que meu pai não deixou. Eu passei no teste lá na época, mas eu não cheguei a cantar. A única, pra você ter noção, aproximação que eu tive com o microfone foi esse ensaio que fizeram. Nem na igreja eu Uhum. cantava com o microfone, era todo mundo junto, coralzão mesmo, sem nada de microfone e tudo. Eu só Isso é fui Juiz de cantar com o Fora. microfone, Fora. isso aqui, Juiz de Fora, sempre morei aqui. Uhum. E aí, com o tempo passando, só depois que foi assim, num teatro musical, assim, vamos dizer, que a gente conheceu num negócio. Ele foi São Francisco e eu Santa Clara. E aí ele Ah, escutou eu cantando, porque era uma irmã que ajudava, a gente ajudava muito ela esse negócio de missa, e eu não conhecia o Edson. Aí ela falou assim: Ah, Ana, você quer ser Santa Clara? Porque ela tinha acabado de me conhecer, tá chegando a data aqui de São Francisco, vamos fazer um teatro musical bacana aqui. Hoje ela tem até filho, ela não deixou de ser irmã, mas na época ela estava estudando, né? Ela fazia sempre essas atividades lá no convento aqui que tem, que eles ajudam crianças, né? Era um orfanato. E aí o legal. Edson foi o São Francisco. Ela tentou chamar um monte de gente. Pra você ver como que são as coisas de Deus, né? E aí caiu pro Edson ser o São Francisco da história. E Que nessa doido. época, você vê, e aí ele escutou cantando, diz ele, né, que ele falou assim, que achou minha voz muito bonita, e aí ele ficou vidrado, nossa, você também tem uma voz muito bonita, mas passou. Passou o tempo, na época ele até namorava, depois ele terminou o namoro dele, aí passou um tempo, você vê como que as coisas de Deus, às vezes a gente demora, mas tudo tem seu tempo de acontecer. Tudo tem seu E tempo. aí teve um festival de música, festival desse que tem na cidade, aqui em Juiz de Fora mesmo, que Sim. sempre tinha, agora tá até parado, infelizmente. Mas aí ele participava de uma banda católica, assim, que eles tinham montado, mas estava sem vocalista. Aí ele me chamou, falou, a gente vai ter lá um festival, você não quer... E eu morrendo de vergonha. Mas eu fui com muita dificuldade, aceitei o convite, mas fiquei tremendo. Eu tinha que ter o vídeo pra você ver, que coisa. Você vê a minha timidez, eu fiquei com o papelzinho que eu esqueci a música, no meio do palco, assim, tremendo, duro, igual... Foi a primeira vez que eu tive experiência com o microfone. Isso foi, eu conheci o Edson, foi em 2008, 2009. A experiência oficial, assim, como cantor num palco, né, assim, lá do festival foi esse. Depois a gente participou de outros, mas eu sempre muito tímida mesmo. E a sua formação sempre Pode. foi autodidata, professores? Como que surgiu assim essa Então, pegada com a música assim? a questão assim, eu cheguei a fazer algumas aulas de teclado, quando eu era, tô tentando lembrar aqui que você me perguntou assim, quando eu era criança eu comecei a fazer teclado, só que depois eu parei, que era bem pequenininha, eu comecei a gostar muito de teclado. Cheguei a entrar aula, nessa época de adolescência eu não fiz nenhuma aula mesmo não, só escutava e cantava junto com o CD e tudo mais. Foi só depois que eu conheci o Edson também que eu fui tentar me aprofundar, que eu fiz aula, sabe, mas não fiquei muito Que tempo. legal. Então o Fiz um Edson tem tempinho um de papel, aula, o ele Edson tem um tem. papel fundamental esse lado musical seu, correto? Tem, porque antes eu não fazia aula assim, nunca fiz aula há muito tempo. Uma vez a gente entrou, eu entrei no conservatório aqui da minha cidade, mas para fazer teclado também, piano, mas tinha umas aulas coletivas de voz, né? Participei do Nossa. coral aqui da Arquidiocese e não, isso daí não deixava de ser aula, porque o maestro ele ensinava sempre a gente, então tinha aquecimento, Sim. eles falavam, então assim, foi um momento também que eu aproveitei. Mas a maioria das vezes foi essa questão de ser mais autodidata mesmo, igual você falou, né? Porque eu não tinha condição também. E aí, na sua adolescência, assim, nesse período de descoberta vocal e musical, né? Que você escutava, assim? Que era a influência para você, assim? Que sempre a gente tem um artista que a gente mira, né? Fala assim, ó, você é tipo fulano e tal, né?
Até a gente Menina, você encontrar, vai rir de mim. a gente encontrar Mas os, tem que ser. as referências. Como que é que, quem que era, assim, suas referências e são suas referências hoje, assim? Então, na época, eu ficava louca essas vozes americanas, sabe? Cantora Hum, negra, americana, negona, Whitney Houston, Mariah Carey, eu era apaixonada. As divas, que antigamente tinha até aquele CD das divas, né? Que é Shania sim. Twain, aí tinha a Mariah, Whitney. Então, assim, eu era apaixonada nelas, assim. Celine Dion, não posso esquecer As também, divas, Celine né? Dion. Axé. As divas. A Cher, e eu adorava. Ouvi Backstreet Boys também, tem que ser verdadeiro, não vou mentir. Eu Sim. escutei muito. Mas E eles tudo, ajudaram, assim, pode falar, perdão, te e incomodo. tudo faz parte dessa descoberta musical, né? Desse processo. Isso reflete tudo na música da gente agora, hoje. Com certeza tem Reflete. influências daquela época que você Ó, guarda hoje. Evanescence, Avril Lavigne, fez um misturado, assim, eu sou um pouco da mistura disso tudo que eu ouvia. Querendo ou não, a gente acaba pegando influência, igual você falou, e a gente vai, né? Então, Sim. era mais isso, lembrando, assim, que eu escutava muito. Era, cheguei até a escutar essas mais popzinhas, assim, que na época era muito. Quer ver? Mas eu não gostava muito, não. Eu gostava mais dessas, assim, mas igual Cristina Aguilera, naquela época dela mais pop, depois mudou muito, aí mexeu muito no estilo. Mas lá no início eu gostava Jennifer de Lopez. ouvir, sabe? É, Acho isso aí que tudo, você tá por dentro. porque é isso que a Oh, gente fala. A gente não pode ter preconceito com a música, né? A música, não. eu acho que tem música boa e música ruim. E se Sabe o que tudo eu falo? Igual a gente fala de rock. Por mais que a gente tá falando igual canta rock, tem gente que fala assim, ah, não, porque eu canto rock, eu só tenho que ouvir rock, né? Nada não, disso. Pelo contrário, né? eu vou entrar nesse assunto com você já já, mas essas referências que você falou aí são referências chaves assim para qualquer um, até para homens, porque é virtuosismo, desenvolvimento, né, presença de palco, é muito bem apurado a arte dessas cantoras que você falou. E, Uhum. e foi uma escola ótima, é uma escola ótima. Você está de parabéns, é isso aí. E aí, né, nesse período que você já falou sobre as divas aí, e aí como que. E aí, como você já trabalhou profissionalmente na noite com a música, ou foi direto? Não. Como que foi esse Então, processo? fui o processo, eu fui só direto para a igreja. Questão de trabalhar mais profissionalmente assim, com a música foi depois também dessa fase que eu comecei a estudar mais. Aí foi, a gente começou a cantar em casamento, sabe? Formatura, mas assim, mais a celebração da missa da formatura, né? Baile, assim. Eu nunca cheguei a cantar em banda de baile, essas coisas, não, mas casamento foi mais o mais próximo que eu falei assim, dessas cerimônias foi isso, foi casamento, aniversário, essas coisas. E você não adentrou dentro desse mercado da música, da noite, assim? Foi por opção ou foi porque não teve mesmo, não teve o convite? Como que foi essa? Porque, assim, Então, não surgiu a oportunidade? sempre o Edson, né? Não tem jeito. É porque ele toca violão também, e a gente, assim, aproveitando que já juntou os dois que gostavam de música, a gente falou assim: ah, vamos ver se a gente aproveita isso também do dom pra gente poder ganhar um dinheirinho, né? Poder trabalhar e ganhar alguma coisa com isso. Na época que eu conheci ele, eu estava terminando minha faculdade, mas ainda não tinha um trabalho fixo, sabe? Ele trabalhou uma vez com o irmão dele também, mas aí foi uma oportunidade também da gente crescer, porque quanto mais a gente canta, se apresenta, mais a gente vai aprendendo, a gente erra e a gente cresce. E foi um momento Uhum. também que eu ganhei muita experiência dessa questão, porque só quando a gente vai nos lugares, aí as músicas de casamento tem umas que são muito difíceis, então é sempre, né? Você vai aprendendo, né? Tem noiva que pede umas músicas que assim, você nunca viu na vida, que o vocal é bem difícil mesmo, uma coisa bem que eu não estava acostumada de cantar. E aí você tem que ser aquela coisa bem profissional, aí você acaba aprendendo muito. Então foi bom por conta disso, sabe? A experiência é muito boa. E aí, menina, agora a pergunta que não quer calar. Aonde que surgiu o rock na sua vida? E porque o CD Aurora, né, que a gente quer falar sobre ele, assim, sobre as composições, como o processo de composição, como que surgiu o rock, assim, para você? Que É. a gente percebe que você é muito eclética, né? Você tem, Uhum. sua voz é muito, né, você tem essa particularidade, você pode transitar aí pelo worship, né, pelas músicas de adoração, as baladas, as músicas mais rock and roll.
Mas aonde o rock entrou na sua vida? Enquanto Então, enquanto ministério, assim, lá na adolescência, igual eu estava te falando, eu já comecei a sentir um pouquinho do rock quando eu comecei a ouvir, aí ficava muito nessa questão de pop, quando eu comecei a conhecer Evanescence, aí até a Avril Lavigne ficava uma coisa mais, assim, era um rockzinho, mas aquele rock mais, né, aquela coisa de skate lá, que ela começou muito nessa vibe, depois ela virou pop. Mas ela começou indo pro rock, aí a Aerosmith, aí eu comecei a mais prestar atenção nessas bandas. E isso começou a me levar para o ladinho do rock. Mas, assim, a questão de pensar em fazer um trabalho voltado mais para o rock foi quando eu já estava na questão da música cristã. Vou até te sim, falar o porquê. Que aí eu conheci a questão, o Edson que me apresentou muitas bandas, que inclusive, legal. gosto que na época, né, que foi o Rosa. Eu não conhecia a Rosa, não conhecia a Vé, que eram as grandes da época. A gente fala que as que Sim, mais todo mundo conhecia na época, né? E sim. aí, foi aí que eu falei, pô, que legal, gente. Eu nunca imaginei rock na igreja. Que coisa bacana de falar pro jovem, que é uma cara diferente. Porque o pop, já assim, a coisa, o nome já fala, todo mundo já canta isso, né? Já tá parecido agora o rock, já é algo, o instrumental, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei, gente, que bacana fazer isso pro jovem, que no início a gente pensou direto no jovem, né? Não que não poderia atingir outros Outros, públicos. sim. Mas aí eu falei assim, gente, que bacana isso, essa ideia. Eu não imaginava, porque eu não conhecia até então que existia rock na igreja, porque tem sempre muito essa questão de preconceito, né? Que a gente sempre vê as pessoas cantando, cantavam da mesma forma, do mesmo jeitinho. Quem saísse daquele padrão era julgado, é julgado até hoje, né? Infelizmente a gente vê que tem. Ainda é, É, cara. ainda é muito. É. Mas era muito difícil. Eu falei assim, ah, não, eu quero isso, eu acho muito bacana. E aí depois, não sei se você vai perguntar aqui como tudo aconteceu do Aurora, né? Que foi providência mesmo, foi um troço muito doido. Esse assunto que você falou aí sobre preconceito dentro da igreja, quando você sai um pouco fora da linha, imagino que quando você começou a gravar o Aurora, no processo assim, você deve ter sofrido um certo preconceito com isso, ou não? Não, eu já ouvi pessoas falando pra mim, que falam assim, ah, esse negócio de rock pra mim não dá não, rock da igreja, isso daí não dá certo, pra mim eu não consigo aceitar. Tem aquela coisa que rock é do capeta, né, que é coisa... Sim. Gente, eu já escutei muita gente falando, a pessoa torcendo, ah, é porque rock, sabe? O povo fica meio... Então, Já acontece com ouvi todo muito mundo. mesmo. Isso aí parece que todo mundo que propõe a desenvolver a arte usando rock e sofre esse preconceito. Nossa, você fala, Sofre. eu lembro de par de coisa, porque as mesmas pessoas que iam na igreja e viam a gente atuando ali, no rock não viraram um rosto, assim, impressionante. Uhum. Os mesmos que estão lá vendo a gente no grupo de oração, na igreja, e não aceita a arte. Não aceitam, não existe um preconceito, né? E aí eu fui Verdade. até amadurecer sobre esse assunto, que as pessoas não precisam gostar do estilo, né? Mas respeitar. Eu estava vendo um desrespeito Respeitar. com pessoas que comem na mesma mesa, assim, eu acho muito loucura essa parada, sabe? Mas tem, eu também não consigo entender, porque assim, tem um instrumental mais agressivo, mas tem músicas que nem tanto, mas isso também, o que tem a ver, né? Você tá louvando ali da mesma forma, tá cantando, é uma forma diferente de arte, mas não deixa de ser melhor ou pior do que outra por conta disso, né? Eu acho que tem os momentos que a gente usa o rock, a gente não vai chegar lá numa missa, por exemplo, aquelas É. 7 horas da manhã, pegar a guitarra, ligar, porque tem gente que é sem noção, mas a gente tendo noção, não, né? Não tem porquê. É, assim, eu não sei, assim, eu custei a aceitar isso, assim, que as pessoas não necessariamente precisam gostar daquilo que a gente gosta. Mas o respeito é Respeitar, igual. né? Eu gosto de outros estilos e tem outros que eu não gosto, mas eu sei que é bem feito, eu sei que a arte ali é bem executada. A gente precisa ter um respeito, né, pela arte em si, né? E se Você for uma consegue arte, analisar. se for uma arte cristã, eu não vou nem questionar a questão da letra nem nada, né? Porque isso aí está acima né, do meu julgamento. Tem a questão do estilo, eu posso gostar ou não. Simples assim. Mas é respeitar. A galera tá entrando aí, Michael, tem uma galera entrando aqui, Rodrigo Lopes, um grande É, baterista aí, tá em o BH. Rodrigo. O Rodrigo, nó, espetacular, o Lucas. Então, galera, aí, galera, vocês podem mandar pergunta aqui para Ana. Mas, Ana, e como que surgiu o Aurora? Essa inspiração, como que... Menino.
Então, todo cantor, eu acho que você passou por isso também, Lisandro, que a gente que canta, a gente tem vontade de gravar um álbum, né? A gente mostrar a nossa arte, a nossa letra, nossas composições. A gente tem esse sonho, né? Por mais que a gente vê que tem toda a dificuldade, mas todo cantor tem esse sonho. Não adianta falar que não tem, porque tem. Porque a gente fica cantando cover a vida inteira, ninguém quer. Não é bom você ficar cantando só cover, na igreja a gente sempre canta, né? É bom ter nosso trabalho. E eu sempre nutri esse sonho no meu coração, desde a época lá, né, pequenininha, que eu ficava no meu quarto, por mais que não era na missa ainda, a gente fala, Uhum. algum dia eu quero gravar, eu tenho um sonho de gravar. Ó, Aí, beleza. Só que quando começou a acontecer, pra você ver como que é propósito de Deus, começar o processo, é ótimo, né? Quando iniciou o processo do Aurora, eu não estava indo com essa organização toda, foi tudo muito assim, Deus foi colocando as pessoas. Como que começou? Teve não é promoção, não, tipo um concurso é o nome certo de falar, da Uhum. Codimook. Eu não sei se você lembra, tem muito tempo atrás, foi quando eu Ah, conheci o Edson, acho que um ano depois, que aí a promoção era o seguinte, quem ganhasse ia abrir o show do Anjo de Resgate. que E aí você massa. tinha que gravar uma música dos artistas da Codimook lá na época, escolher entre alguns lá que eles colocaram, acho que tinha o Cosme, a Vé, o Anjo de Resgate mesmo, só que por mais que era pro show de Anjo de Resgate, o Edson que botou pilha em mim, falou, vamos gravar, vamos gravar. Eu falei, não, de Uhum. jeito nenhum, que gravar, pelo amor, eu morrendo de vergonha, né? Sempre Aí eu fui sendo gravar igual. logo música de quem? O Edson me fez, esse daí é guerreiro. Aí É. ele falou assim, não, vão gravar sim, vão gravar. Eu falei, que gravar, pelo amor de Deus. Aí a gente escolheu a música do Yahvé, porque eu era apaixonada, eu falei assim, não, vão cantar. E a gente pegou aquela Getsemane. E aí a gente Ó, gravou muito simplesinho o vídeo mesmo, sabe? Lá em casa, a gente botou assim, as coisas aparecendo. Na hora que eu vi, fez um bagunça danada, a gente gravando aquilo lá e mandou. Sem esperança de que alguém ia gostar daquele vídeo, mas a gente mandou. E aí passou um tempinho, eu não fui selecionada nem nada, mas aí como que Deus age, né? O André Leite era um dos jurados desse concurso. Vocalista na época, ele já era vocalista do Yahvé, e aí ele tava lá. Eu nem sabia quem que era jurado, porque foi uma coisa fechada, que depois acho que nem foi pra frente. Eu acho que nem teve ganhador, acho que nem teve show, nem sei o que aconteceu daquilo. Porque depois ixi, eu nem lembro. Foi um troço, eu acho que não teve depois. Eu não sei se eles foram, se imagina, teve a abertura do show, alguma coisa assim, não sei. Só sei que eu não acredito. ganhei, isso eu tenho certeza, eu não ganhei nada, assim, de classificação para abrir, votação, ninguém votou no meu vídeo, porque esse negócio de votação é cruel. E ainda mais que eu não É, tinha presença em rede social, então, assim, ninguém ia votar. O que o Edson está colocando que está no IGTV? o Não, mas não foi IPTV, essa gravação, não. A gravação nossa eu nem tenho mais. Essa que está no IGTV que a gente gravou depois está até né? boazinho. O negócio estava bem simplesinho mesmo, mas enfim. Aí o Isso. André mandou uma mensagem, que na época eu até achei que era fake. Falei, quê? O André, esse cara tá falando Uhum. comigo, que ele falou assim, nossa, eu gostei muito de vocês cantando, porque assim, eu acho que quase ninguém escolheu Yahvé, que é um pouquinho do preconceito que a gente tá falando, É, né? Com sim, certeza todo mundo deve ter escolhido Anjo de Resgate, não sei, a maioria. Eu acho que deve ter sido. Então aquilo sim. chamou a atenção dele. E ele falou assim, nossa, gostei muito de você ter cantado essa música, gostei muito da sua voz. E aí começou uma certa amizade. Eu comecei a conversar com ele, e ele incentivava muito. Não, Ana, aqui, ó, vê se daqui Gravar. pra frente, foca nisso, grava, se puder, quando você tiver condição, grava uma música. E aí que eu falo assim que o que me ajudou muito é assim, foi as pessoas que Deus foi colocando. Porque na época a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada organizado. Por mais que eu já tinha vontade, eu já tinha até mandado e-mails pedindo orçamento de gravadora, só que assim, a gente não tinha feito nada. Então foi o momento que eu me recolhi, a gente começou a escrever as músicas nesse processo, né? E aí, o André, ele foi, assim, primordial, porque a questão da Caia-Chuva, como que nasceu? Eu falei assim, gente, eu preciso de músicas para o CD. Aí nasceu no meu coração a questão de ser Aurora, principalmente para focar em jovens de primeiro anúncio, que nunca conheceram a palavra, né, que nunca foram muito frequentes na igreja. Então, todas as músicas, elas têm um significado de pessoas que andavam nas trevas e, de repente, mostrar que há uma luz, que tem um Deus que está ali para socorrer elas quando elas precisarem, né? E aí eu Correto. pedi na época o André, eu falei, André, aqui, ó, eu tô querendo muito gravar, pensei muito naquilo que você falou aquela vez, da questão de gravar. Eu e o Edson, a gente tá querendo colocar em prática mesmo essa ideia, mas assim, a gente tá meio perdido.
E aí que eu comecei a fazer alguns orçamentos, e por incrível que pareça, lá na Codimuc ficou mais barato que aqui em Juiz de Fora. A gente procurou, falou assim, gente, vamos procurar para ver aqui na cidade, vai ser mais barato. Aí o André, isso que foi que ele ajudou muito nessa parte, foi o BT, sabe, o Uhum. baixista do Iavé? Nesse ponto ele falou assim, Ana, tem uma pessoa que vai te ajudar muito com arranjo, que ele saca muito, ele ajuda muito no Iavé, é muito inteligente, e ele pode te ajudar a criar, tirar as referências, que é o BT. E foi aí que veio esse anjo que eu falo, que é o BT, ele é muito humilde, o cara saca muito de música, mas não deixa isso passar, né? Por mais que ele sabe muito. E eu fiquei assim, gente, olha como que Deus é bom, porque eu já era fã da banda. Imagina você, quando você é fã da banda, você É, começa a conversar com os caras da banda. Eu falei, gente, não é possível que isso tá Olha, acontecendo. Ué, e eu não imaginava que isso ia acontecer. E aí a gente foi começando um caminho, com muita calma. Ó, vamos conversar essa música aqui. Essa daqui tá boa. Eu comecei a conversar muito com ele, mandava a música, ó, BT, tem essa daqui, o que você achou? E aí a gente foi criando. Aí o CD foi nascendo. Aí a música do André eu escutei numa gravação antiga dele, a Caia-Chuva, que nem sei se tem no YouTube mais. Lá, uhum. Antigona, e me tocou muito. Foi uma época que eu estava passando um problema muito forte, de, assim, que eu tive uma inflamação na bexiga, que nenhum médico descobriu o que que era. Isso me atrapalhou a cantar na época. Eu achei que eu não ia conseguir cantar mais. E aí essa música me tocou muito, sabe? Ela, a questão de, né, olhar para frente, não regar as sombras. Aí eu pedi ele, e junto com a Verdade Irá Libertar. E ele cedeu. E aí já tinha duas músicas. Aí eu fui criando uma ali, criando outra aqui, o BT Mas, ajudando, até o dia que. E o dinheiro também, igual eu te falo, não foi fácil, não, porque até hoje, uma coisa que eu falo pra vocês, eu tô sendo sincera, assim, eu não uhum. me arrependo do Aurora, mas se fosse hoje em dia, que eu aprendi muito, que a gente vai levando uma retada, a gente vai aprendendo, né? Sim. Eu acho que eu ia esperar um pouquinho para fazer CD físico. Hoje nem usa mais de fazer CD físico, É né? uma realidade, né? Hoje, É, né, o que eu não. tô falando aqui, o CD físico hoje virou É tipo muito caro. de colecionador, né? Uhum, pois é. E na época eu lembro que a gente foi pegando os dinheiro assim emprestado, sabe? Igual minha mãe ajudou muito com tanto, aí eu tinha guardado na poupança um pouquinho, foi pedindo ajuda, aí o CD conseguiu sair, sabe, a É. gravação. Mas E foi aí, mais por conta disso. entendi. E esse processo, né? O processo de composição era sempre você e o Edson. Primeiro É igual a violão. Doce Ilusão que você gosta, ele já tinha feito ela um tempão, já tinha tentado cantar no festival, só que aí eu mudei ela um pouquinho e mudei o ritmo dela. Porque assim, eu não toco o instrumento, eu arranho muito mal assim no teclado. E com o tecladinho eu fui lá tentando fazer, e aí eu Uhum. mudei um pouquinho. Né? Então, assim, sempre eu e ele, as duas do André, né, que a gente pediu permissão, mas o resto a gente foi Belo compondo do mesmo. Tic-Tac, É, SOS, todas tudo elas. você e Duas, uma isso, parceria. Vocês dois compondo. isso, eu e o Ed. Que legal. E aí, vocês começaram a gravar, pá, eu lembro quando eu conheci, quando eu escutei a primeira vez, foi a Magali que me passou, sabe? Ela falou assim, escuta isso aí. Aí eu fiquei assim, nossa, do cara, falei, nossa, que legal. O primeiro foi a distorção, né? E falei, tem uma voz feminina. Falei, epa, Se você reparar, tem muita influência do Evanescence, desses rock mais sim. internacionais. Ó, o Ed falando que eu fiz milagre. Mentira, com a Doce Ilusão. O BT fez um milagre, porque ele é aquele cara. Ó, e uma coisa que eu tenho que te contar também, Lisandro, que foi muita providência divina, é a questão, igual do próprio Eloy, de quem gravou os Pois é, eu instrumentos, quero eu falo falar que é o sobre carinho de Deus. eu É, quero, não fui eu eu que quero escolhi, não. Todo mundo pensa, ai, a Ana contratou o Eloy, a Ana contratou. falar aqui que nós estamos aqui, tem um punhado de bateristas aqui. E o Rodrigo está por aqui, de Belo Horizonte, é um super músico. E aí eu me lembro que a Magali está online. Foi 2009. A gente tocou no Ralhão de Limeira. E aí o Rodrigo tocou com a gente nessa época. Aí foi antes do Iavé. E aí depois o Eloy subiu, né? Subiu aí e a gente ficou doido, né? E aí depois ele veio conversou com o Rodrigo, né? Falando. O Rodrigo fez um solo de bateria assim, com ritmos brasileiros, né? Uhum. Com maracatu. E aí chamou muita atenção. O Eloy chegou perto da gente, trocou ideia.
E depois disso, em 2010, a Magali trouxe ele para fazer um workshop de bateria em Patinga, super humilde, né? Uhum. Aí, já que nós tocamos nesse assunto, o Eloy Casagrande hoje ele é uma referência mundial na bateria, É, né? toca muito. Com Sepultura. E você teve esse presente, né? Deus te deu esse Foi um presente. presente. Ele, Uhum. ele gravou as baterias do seu CD. Na época ele já era conhecidaço, ele sempre foi Uhum. pauzão assim. E não estava no planejamento, foi um Não tava. presente. Como fluiu Parece ter isso? brincadeira. Como Ó, fluiu deixa eu isso? te falar como que foi, pra você ver como que é coisa de Deus mesmo. Eu poderia ter gravado em qualquer estúdio aqui da cidade, mas por incrível que pareça, lá na Codimuc ficou mais em conta, por mais que a gente teve que viajar para Taubaté, mas a gente viajou na continha da gasolina, contando ali, mas deu Sim. tudo certo. E eu poderia ter gravado com qualquer músico. Como eu não tinha muita experiência, Lisandro, eu não tinha nenhuma experiência. Então, assim, eu deixei nas mãos do Thiago Matos. Como ele tinha essa experiência de músicos, conhecia música em Taubaté, o que ele falou comigo, Ana? Você pode levar músicos da sua cidade, mas vai ficar muito demorado a hora de estúdio, vai ficar muito caro para você. Por quê? Os músicos que eu tenho aqui são músicos de estúdio. Então, eles estão acostumados ali. Deu play, gravou, acabou rapidão, gravou, vai lá, gravou. Muito É, rápido. Então ele falou assim: ó, você vai economizar muito. E você sabe disso, né? Que sim. quem tá acostumado com o estúdio é muito mais rápido. Aí eu deixei nas mãos dele. Falei, não, Thiago, ó, você pode ver aí quem que você conhece que para gravar, que não tem problema algum. E os arranjos Uhum. que você falou da distorção, o BT criou aquela loucura, tudo a gente criou junto, porque aqueles Porque arranjos mirabolantes lá ajudou muito. eu não sei, assim, não sei para você como que é que você define o estilo do CD, mas eu vejo que é um hard rock com vocal Uhum, assim, e tem as partes mais balada, mas aham, as mais agressivas assim, ficou bem rock and roll. E essas referências que você falou aí, algumas coisas de Aerosmith, algumas coisas é. dance, nas baladas, nos pianos e tal, por aí. Pois é, e aí, igual eu te falo, eu fiquei muito. Foi um presente, porque na época eu admiro muito a banda Iavé. Então, assim, questão de viajar para assistir show dos caras. E quando eu É. tive esse presente, que o Thiago virou e falou assim: Ô Ana, nessa época já estava tendo processo de acabar a banda. Eu não sabia ainda, fui saber no dia que eu entrei no estúdio, que aí eu Aham. ouvi eles falando essa questão que eu fiquei até chateado, porque até então eles não tinham divulgado. Uhum. Mas eu te falo que é tudo no momento certo, que se passasse um tempinho de eu gravar o CD, por isso que eu não me arrependo, eu não ia conseguir, porque depois o André saiu, então assim, ele não tinha mais tempo para O tempo até de para Deus, falar, né? flexibilidade, né? O BT não ia ter mais tempo, isso aí, o tempo de Deus, porque o BT também ele teve filha, ele tem uma filha, hoje já tá com 6 anos, não sei, mas assim, então assim, cada um foi tomando a sua vida, o Thiago também tomou o seu rumo na vida dele. Então, assim, cada um foi tomando. O Eloy começou a viajar com Sepultura para o exterior. Então, tudo se encaixou na hora que tinha que ser mesmo. E Ó, eu lembro que o Thiago chamou o Eloy, porque ele ia vir e para o Brasil esse final de semana. esse processo da Pode falar. gravação, quando você começou a gravar o CD, que o Eloy fez as baterias, começou a fazer, finalizou o CD, isso foi que ano mesmo? Nossa, acho que foi 2016. Eu acho que foi. 2016. Que ele veio, e ele gravou num dia só, porque eu te falei como o cara é rápido. Ele veio num domingo, se não me engano, acho que foi um 1º de maio. Acho que foi 2016. Eu Uhum. tenho, se não me engano, depois eu posso olhar para confirmar. Mas aí eu lembro que ele veio um dia, aí o Thiago me falou quando ele já tinha aceitado o convite, já ia gravar ele aqui, o Eloy, que eu falei, que? O Eloy? Tipo assim, né? Fiquei, gente! E ele, igual você Casagrande. falou, muito humilde. O Eloy Casagrande vai gravar meu CD. Ele postou um videozinho lá Pô, da Codimut, que até tem. Falei, eu gente, e até ele muito arrupio. humilde. Eu arrupio porque quando a Magali me mostrou, por isso que eu falo, a arte toca a gente. Quando a Magali me mostrou, a primeira coisa que eu escutei foi as guitarras, né? Aí depois que eu fui saber que a bateria foi a Eloy que gravou, mas o que eu quero falar é o seguinte, não é por causa do Eloy ou por causa de guitarra, mas Uhum. também tudo se encaixou, Tudo se entendeu? encaixou, ficou o resultado, né? O resultado é coisa de Deus, né, menino? Se você planejasse, não ia dar certo, assim. Não ia, Não ia ter, não. né? Porque, E assim, assim, artisticamente falando, isso não deixa de ser um marketing. Um Uhum. marketing que Deus te deu, né? Porque você pode falar, pô, o Eloy, que é um dos os maiores bateras do mundo, hoje está entre os 5, gravou o seu CD. Você
Pode Olha, falar isso. muito humilde, igual você falou. Ele conversou, respondeu, ele falou que foi muito humilde mesmo, sabe, o Eloy. Assim, quem vê, eu lembro que ele me respondeu, ele falou, nossa, foi uma honra tocar pro seu CD. Eu falei, nossa, foi uma honra você tocar pro meu CD. Tipo assim, ele todo na dele mesmo. E uma coisa que eu ia te falar pra você ver como que é coisa de Gravou Deus. rapidinho. Nas Um dia. guias, Falou, né? rapidinho, num dia. Gravou tudo lá rapidão. E aí, as guias estavam muito diferentes do resultado final. Tanto que o dia que eu fui gravar a voz, eu senti a grande diferença, porque os músicos que foram gravar, quem gravou as guitarras foi o Kleber Shimu. Ele toca lá para os Cantores de Deus, também ele é muito humilde, muito gente boa, tranquilaço. Então, assim, no dia que eu gravei, que eu cheguei para gravar a voz, eu falei que eu senti o pancadão mesmo, porque até então tava aquela coisa muito eletrônica, né? Porque o BT Sim. fazia lá os arranjos, não tava com aquela alma toda, aquela coisa mesmo que a gente sente. No dia que eu fui perceber que cada um colocou seu sentimento, o guitarrista, violonista, o BT colocou lá, né? Tirou aquelas coisas eletrônicas, botou o som real mesmo. E o Eloy, então, ele deu toda a diferença na cara, no produto final do CD. Ele, na hora que ele sentou lá, colocou a bateria, que deu uma... Na hora que você foi colocar a voz, já tava o som gordo, assim, tava todo Uhum. diferente, né, cara? Daquela. Nossa, que massa, né? É uma experiência, assim, pra quem, né, quem tá aqui no grupo aqui, salve, Luke, Magali, tá a galera entrando aqui, Zumira. Ô, gente, pode deixar pergunta aqui pra Ana, tá? Para quem não teve essa experiência ainda, quando a guia, né, chega, a guia vem magra, né? Uhum. É Né? isso aí que eu quis Aí dizer. Você disse tudo, bem magro. pré-mixado, que é som gordão, assim, e aí até o jeito de interpretar muda, não é verdade? Muda, muda, me ajudou muito a colocar. Ah, isso que eu tenho que contar também da timidez lá, isso aí eu acho que é interessante falar. Eu passei mal de nervoso, pra você ter noção. Eu cheguei em Taubaté, já assim, da viagem que é muito longa, porque a gente já chegou para salvar no dia, né? Para gravar no Uhum. dia já que de viagem. Cheguei lá às 11, liguei pro Thiago, falei, Thiago, tô passando mal, mas é nervoso, meu filho, não consegui gravar o primeiro dia. Só que o André foi tão cuidadoso também, que falou, não, calma, ele me ligou de noite, ó, relaxa, coração, mas eu tava nervosa, porque você imagina, né? Nunca tinha passado por essa experiência. Eu acho bacana falar isso, porque como que Edificante, Deus né? faz as coisas. Não, e eu aprendi muito. Aqueles dias foram 2 dias que eu tive a experiência de estar lá, sabe? Igual você falou, a questão do som gordo ajudou a minha voz, o André também, lá, o Thiago, eles com experiência. Então, assim, foi uma. Eu não me arrependo, foi um crescimento, um aprendizado gigantesco que eu tive aqueles dias, sabe? A questão também de admirar eles, né? Tá lá com os caras que eu admirava, ver cantando, ouvir cantando. E É uma coisa, é um aprendizado que você deve ter passado, com certeza você passou, que você vai carregar pro resto da sua vida. Os processos uhum, criativos, a próxima vez que você for gravar, né? E aí, verdade. Ana, deixa eu te perguntar. Aí vem, né? Conseguiu gravar, pá, e lançou o CD foi concorreu lá no Louvemos, né, no troféu. Conta aí um pouquinho dessa experiência né, de estar concorrendo aí foi como melhor álbum rock, como que foi as categorias que você... Foram duas. Foi 2 anos depois que eu tentei correr para ser um de 2017, só que eles falaram que era para deixar para o outro, porque já tinha acabado a inscrição. Uma coisa, acho que foi 2017, foi um ano depois que eu gravei, que eu me inscrevi. Eu vi que lançou, eu falei assim, eu vou escrever. Mas sem Sim, esperar. Por mais que a gente tenha que ter fé, eu também tenho que ser bem realista de falar que eu nunca imaginei que eles iam escolher. Eu sei que estava bom, mas aquele negócio do rock que a gente fala que tem muito preconceito na igreja, né? A gente sabe que o pessoal, os jurados, são pessoas mais de música litúrgica. Eu nunca sim. esperava, não esperava mesmo que ia ser escolhida para nenhum quesito. Aí foram 2. Eu me inscrevi para clipe, para produção, que tem vários. Uhum. Hoje tem até EP, né, que eles criaram É. lá. Não sei se vai ter, mas eu lembro que foi o álbum, melhor álbum rock e álbum independente. Eu lembro que o rock foi até o Cerimônia que ganhou, mas assim, só de eu ter recebido aquele, né, a cartinha deles na minha casa, que isso, gente? Ser Muito legal, indicado né? para alguma coisa, E, aí e aí, já. você concorreu como vocal feminino naquela época ou não? Não, 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 foi não. Foi só esses dois. Foi álbum independente e álbum de rock. Foram Em essas duas. 2017. Então tá falando aqui, Isso. ó. É 2017. 2017. O Edson, você vê que ele fica, ele sabe de tudo. Eu perco tudo de É data, o meu filho. Oh, meu Deus. é o Wikipédia, né? É que você já viu que relacionamento, a mulher que sabe data de tudo, né? Não sei se a Magali é assim.
Mas, gente, aqui o Edson, ele que sabe data de tudo. Eu não sei data de nada. Esqueço aniversário, esqueço de namoro. Ele fala tudo, em 2017, 2016. Depois do CD, você gravou o clipe, Caia-Chuva, né? Isso, Ou foi foi depois do CD. antes do Foi CD? depois, que já estava pronto. Ou lançou depois? Como que foi? E Não, a gente gravou depois. como que foi o processo ali da gravação, a locação ali? Como que surgiu a ideia? Deixa eu explicar para vocês. Aquele conceito, né? Como que fluiu ali? Então, esse clipe custou a sair, Lisandro. Custou. Fala que foi uma obra de Deus. Também vou tentar resumir para vocês verem que foi... Deus colocou a mão, senão os troços não saíam, não. Eu ficava com o André assim, André, vamos gravar o clipe. Aí ele, vamos gravar. Mas o André é muito enrolado com as coisas. Ele agora, então, nem consegue falar. Mas na época, eu lembro que ele fazia muita coisa, dava aula, fazia não sei o que aonde, foi muita atividade. E aí eu lembro que aí ele ficava assim, não, vamos gravar, vamos gravar. Aí a gente fez vários roteiros, eu lembro que eu vi vários clipes, a gente tinha a intenção, ia sair uma coisa, a ideia inicial era totalmente diferente do que saiu, mas o que saiu foi o perfeito de Deus. Tanto que a gente tinha a ideia de fazer uma história, de eu estar em algum lugar e contar, ter personagem, mas no final das contas, passou bastante tempo depois, assim, eu não sei falar em meses ao certo, que a gente gravou o CD mesmo, e aí, um dia o André ligou, assim, foi no mês, ele falou assim, Ana, aqui, vamos gravar esse clipe. Ele apareceu, se fosse, vamos dar um jeito de gravar esse clipe. Aí eu fiquei desesperada, Lisandro, porque primeiro, eu não tinha condição financeira para gravar. E eu falei, mas como que a gente vai gravar isso aonde? Ele falou assim, ó, eu vou procurar aqui, que lá em Taubaté ele canta também em eventos. Então, assim, tem os lugares que eles fazem locação para fazer demonstração para noiva. E o lugar que a gente gravou o Caia-Chuva é um desses lugares. É lindo, é todo espelhado, igual vê lá, mas chama Tangaroa Hall, se não me engano. E lá tem muito casamento, cerimônia. A gente foi pechinchando. Eu pedi ajuda aqui, a vereador, deputado, porque assim, ele fez quem gravou foi a Luciana mesmo. E o Robson, Marioto, que gravavam os clipes do André no início do ID2. Hoje ele não está mais com eles, mas quem gravou, né, foi o Robson, a Lu, que é Marioto Fotografia, e quem fez toda a parte de iluminação, questão de estrutura lá, foi o Jovisson, o Jovair. E aí eles mandaram pra gente o orçamento, a gente foi, olhou, na época não dava, aí eu falei, não dá pra gente pagar isso. E não ficou assim, se a gente olhar, não ficou caro pro clipe que foi, ficou menos de 5 mil reais. Tem gente que fala, não, um clipe desse não fica 20 mil, não, ficou menos disso. Clipes aí, ficou... tudo ali sabe falar aí, 15 mil. Não, mas não é não. Foi por isso que eu tô falando que teve a mão de Deus, que parece até loucura falar, mas igual o Tangaroa, a moça emprestou, o André conversou com ela deixou a gente usar sem pagar a locação. Deus move. O pessoal da fotografia deu um hiper desconto de 1.000, caiu para 1.000 e pouco. Por exemplo, o cara lá do piano também, que ele emprestou aquele piano, que as coisas todas, ele tinha cobrado a quase 8 mil. Falei, não tem condição. Aí ele caiu para quase 3 mil. Então, assim, somando tudo, mais alimentação do pessoal, aí os meninos lá que não cobraram, o André a produção. Somando que eu tive que pagar mais a ajuda do povo, eu pedi ajuda da minha mãe, pedi uma ajuda ali, o outro aqui, foi chorando. E aí a gente conseguiu, né, fechar. Só que aí tem mais coisa. Porque no dia a intenção era gravar um clipe, assim, durante o dia. Igual aquele início do clipe que eu pareço andando, tá de manhã ainda. Era mais seguir aquilo lá, né? Só que anoiteceu, o lugar não tinha luz liberada pra gente usar, assim, do lugar. Assim, a gente teve que puxar energia, aquelas coisas lá, a iluminação é do Jovair, que ele montou. Foi anoitecendo, eu só tinha aquele domingo pra gravar o Caia-Chuva. Porque eu tinha que vir embora para casa, para Juiz de Fora. Não tinha mais tempo, eu já tinha gastado comida do pessoal. Eles não iam ter tempo para gravar na segunda-feira, que era um domingo. E aí o André, meu Deus, a gente tá perdendo luz. Aí começou, aí falou, o que eu vou fazer com esse clipe? Meu Deus, tá escurecendo, tá tudo escuro. Eu lembro da menina retocando a maquiagem na escuridão. E aí teve ideia, porque o Espírito Santo soprou ali e falou assim, não, vamos fazer um negócio aqui como se fosse raio. E aí o Jovair montou aquela estrutura de iluminação e aí a gente começou... o Edson falou, ele vendeu o Xbox dele, eu vendi um efeito de voz, um negócio que eu tinha, a gente vendeu um monte de coisa pra fazer o clipe. Tem que falar, gente. Não vai mentir. Vou falar a verdade. São as mesmas, as dificuldades são as mesmas, parece que só muda de cidade.
A gente tem que Impressionante. falar a verdade, ué. A gente vendeu tudo quase para fazer o clipe, mas tá bom. Vamos, não, porque é realidade mesmo, é isso aí, ó. Essa peleja, vendendo as coisas. É, E ué. é a realidade do músico independente, é essa mesmo. E aí, todo esse atraso daquilo que vocês pensaram artisticamente trouxe aquele resultado maravilhoso. Foi. Aí, ó, pra você ter noção, na época a gente não tinha grua, porque tem aquelas imagens de rodando. Sabe o que foi aquilo? Eu vou falar pra vocês, porque a gente não tem assim. Uma Ó, cadeira com rodinha, o André foi empurrando o rapaz da câmera, dando volta assim, em volta da gente, e depois ele jogou efeito e ficou aquilo lá. Ficou um troço bicho, tridimensional, mas ele ficou dando volta, no escuro. essa live vai ficar. Ela vai ficar salva, depois eu vou baixar ela, vou upar ela pro YouTube também. Mas aqui, quem não viu ainda o clipe, gente, vocês vão se amarrar. Porque ela Que eu fala tô falando de rodinha. coisa aqui que. Ô, esse lance da cadeira foi tudo. É Parecia sério, porque assim, um trilho, né? Uma é, grua. não era. Não, e não tinha mais para onde a gente correr. Ele pensou assim, o André, o que a gente vai arrumar? Porque já tava dando todo mundo com fome. Eu tenho que falar a verdade, porque assim, só tinha Não, almoço pra galera, café, então assim, todo mundo já varado, já zonzo de fome, e aquele troço lá, isso tudo um breu. Eu tenho as fotos, depois eu até mostro. E aí, o André, você vê, o Espírito Santo soprou falando, não, vamos fazer um troço meio de trovão. E foi isso que você falou, uma cadeira simples de rodinha que tava lá. E ele ficou dando volta em volta dos meninos, aí depois filmou em volta de e mim, depois, aí fez aquele negócio. Ah, a quando você. bailarina também. Teve a bailarina, mas foi de manhã que a gente filmou, graças a Deus deu pra aproveitar, né? Mas enfim. E aí no final, cara, quando vocês viram o resultado assim, dessa luta toda, eu não sabia como ia ficar. Que, que, que você vê assim, disso tudo? Assim? É claro que a gente vê a ação de Deus, né? A providência de Deus na arte, com o seu ministério. Mas o que você tira disso tudo, assim? Essa experiência assim, de dar um passo sobre as águas, né? Porque Ó, é uma foi isso que você loucura. falou. Pra quem não viveu ainda isso não sei falar, mas eu estou sentindo tudo que você falou aqui. Impressionante. Então, eu acho que é muito daquela palavra, né? Que se a gente é fiel no pouco, Deus, ele confia muito mais. Eu nunca imaginei que eu poderia conversar com alguém da banda Iavé para começar. Conversar, porque a gente sabe que os caras hoje em dia te mandam mensagem e fingem que você nem existe. Eu É nunca verdade. pensei isso acontecer na minha vida. E eu entrar num estúdio, eu tinha um sonho imenso, um sonho enorme, mas eu nunca imaginei que isso fosse acontecer de fato. Por mais que a gente fala que a gente tem que ter fé, e o clipe, o resultado, quando eu vi, eu quase chorei, eu chorei praticamente, porque eu falei, gente, que é isso? Sabe? Porque e quantas pessoas que foram atingidas foi o que Deus foi mostrando mais ainda a grandiosidade do poder dele. Porque eu não É, imaginava onde chegaria essa música. A gente às vezes está ali, aqui em casa, eu não imagino a pessoa lá de outra cidade. E foi chegando para mim, fulano lá do Ceará falou do seu clipe, fulano lá do Nordeste viu. Eu falei, gente, isso tudo de gente tá vendo. Então, assim, atingiu muitas pessoas e as pessoas gostaram muito. Então, isso foi muito, igual eu te falei, assim, exemplo de caminhar sobre as águas e de quando ser fiel no pouco, você não tem nada, mas com aquele pouquinho que você tem ali, Deus faz você fazer muito, sabe? E foi um pouquinho disso, que foi um milagre mesmo, a providência de tudo que aconteceu. Tadinha, minha mãe também prestou coisa que ela não podia, mas foi no sim. coração e na oração de todo mundo, a gente foi embora e conseguiu gravar, sabe? E a Magali tá falando aqui que a gente passou por uma perrengue dessa No também, clipe de gravando o vocês. clipe da Morto. Foi mais ou menos a mesma coisa, assim. Por isso que eu falo, as histórias, elas só mudam de cidade. E aí, Ana, assim, depois disso tudo, essa experiência do CD e a estrada, assim, porque eu sei que deve ter acontecido várias coisas, mas esse CD, ele precisava, essa arte precisava estar tocando aí ao vivo com a banda. Você pretende ter esse trabalho com banda ao vivo, assim, para tocar nas cidades? Porque eu Uhum. sei que você tem essa particularidade de poder, às vezes um violão em voz você toca nas igrejas,
Mas eu tô falando assim, dessa parte do rock, que precisa de música, precisa de ter uma estrutura maior. O que é o pensamento de vocês, de você e do Edson, sobre isso, assim, Então, de pôr na estrada mesmo? Porque a gente tem muita vontade. deve ter tido vários Peraí que convites para eu... tocar. Ah, meu filho, tocar nesse assunto aí, que isso aí é a parte difícil, nossa. A gente sabe que artista Sim. independente tem que ser verdadeiro também, que rock tem muito preconceito. É muito difícil ter convite. A gente não teve muitos convites, essas coisas, o povo... Porque assim, a gente nem essa coisa de cobrar cachê em si, é mais questão, às vezes a pessoa não quer nem dar o valor para você viajar, e a gente, como a gente não tem essa condição, é muito difícil da gente se manter sozinho, de poder estar viajando. A gente teve convite, foi no Sul, Raléu, só que assim, até o rapaz chamou a gente, mas igual para arcar com o pessoal da banda, saindo daqui, mais questão de transporte, não dava, sabe? Aí Ficava fica muito difícil. pesado. E sempre, quando aparecia alguma oportunidade fora, essa questão brecava, porque a financeira, principalmente, porque fica muito difícil, sabe? Da questão de sair. Lógico que tem o sonho de tocar, igual aqui a gente continua cantando nas missas, essa questão do show continua. Só que agora a gente até cai um pouquinho na realidade, igual que eu vou entrar até nesse assunto, da importância hoje da gente usar das redes sociais, das mídias sociais, a gente que é artista independente, de fazer a nossa voz ser ouvida. Porque tem muito preconceito do rock, igual eu te falei. Mesmo com preconceito, tem paróquia que está sem dinheiro. Agora, nessa crise de pandemia, o pessoal não está com dinheiro para chamar ninguém, para ajudar com nenhum auxílio. Não está tendo muitos eventos, infelizmente. Então, assim, na época eu fiquei meio desanimada. Porque, assim, quando teve aquele boom do CD, eu falei, agora eu quero sair cantando, tocando. Não teve aqueles convites. E quando tinha, eu não podia ir. Isso foi me deixando muito para baixo. Falei, ai meu Deus, um negócio. E eu fui desanimando. Aí eu entrei, porque eu esqueci de falar que eu me formei também em serviço social, sou assistente social. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer uma prova e entrar numa residência, que são 2 anos no hospital, Sim. e assim, um horário muito puxado. Então, como eu entrei nessa residência, eu não consegui mais levar muito a questão da música. Eu já estava desanimada, então acabou que eu dei uma paradinha assim, sabe? Porque eu não conseguia conciliar. Mas o sonho sempre existiu. Mas eu tenho que falar dessa dificuldade mesmo que nós, bandas, principalmente católicos e de rock, a gente enfrenta hoje. Você enfrenta isso também. Não tem muito convite, vão ser sempre as mesmas bandas. A gente sabe que é difícil demais o cenário. Né? A gente quer Então, tocar, mas não tem muito. sobre essa Magali, pode falar. Então, uma coisa que a gente aprendeu, a gente teve que fazer para poder sobreviver, porque eu sou o único que restou da formação original da banda. E foi essa falta de ter oportunidade, a gente começou a falar assim, ó, porque o artista, ele contenta com muito pouco, ele quer ver a arte dele, ele quer ver a arte dele fluindo, né? E nós somos uma lamparina para ficar em cima da mesa, não debaixo da mesa. Eu falo, pô, é legal eu estar cantando no grupo de oração, na igreja. Só que a minha arte, aquilo que Deus brotou dentro do meu coração há 13 anos, eu estou aí, a gente já está há 13 anos nessa luta, né, incansado e tal. E aonde fica isso? Mas não está tendo evento. A gente começou a pensar em eventos próprios. Isso que você falou, a internet, o testemunho vem do clipe que você gravou, né, alguém que se tocou lá longe. E aí vem a realidade. O cara lá do Nordeste quer levar uma banda com 6 pessoas. Poxa, fica inviável financeiramente. Tá? Aí não tem como, né, levar a banda e tal. A gente passa por essa ansiedade. Eu acho que também você passa, e aí para a galera que está assistindo aqui. Então a gente começou a criar os próprios eventos de uma forma bem cooperativista. Isso é bacana, vocês fazerem. A ideia é muito boa. A gente meio que formou um núcleo de pessoas, de bandas cristãs, dependente da igreja, para poder estar se tocando e estar evangelizando, mostrando a arte, né, em si. Então eu vejo uma dificuldade muito grande para bandas como você, como a gente que resolveu apostar no rock, pelo preconceito dentro da igreja, né? Não estou falando de nós, como seres humanos, como os cristãos, mas da arte que a gente propõe fazer.
E você que já tem essa expertise de poder desenvolver essa arte de outros estilos, Uhum. é um bálsamo. Isso é um bálsamo, isso ajuda. Mas o Aurora, ele é um CD que ele precisa ser tocado ao vivo, ele precisa do registro ao vivo, assim. E a gente, como... né, Magali? Magali está por aí. A gente, como aqui, a gente vai arrumar um jeito aqui de você vir tocar em Patinga, sabe? Beleza. Pra gente, né, para as pessoas poderem conhecer a sua arte, registrar isso em vídeo, porque é uma hora que precisa ser... Essa aurora precisa brilhar, né? Muita gente não Realmente. conhece, igual os seus clipes também. O que eu ia até te falar agora disso que você está falando. Se você parar para olhar hoje, eu conversava isso muito com o Alessandro o BT. Hoje, se você olhar as bandas grandes aí que tem, até elas mesmo, se você olhar mesmo, eles não estão tendo muitos shows mais. Tá muito difícil mesmo para todo mundo, né? Tá. Essa coisa tá uma coisa bem complicada. Agora, então, nem se fala. Mas antes da pandemia, você vê que já estava difícil. Então, é muito legal isso que você falou de se unir, porque a gente tem mesmo que se unir, quem está aqui para promover eventos, e a internet, que é o que a gente tem, Eu para evangelizar. conversar mesmo essa ideia de poder trocar ideia com quem que eu acho que tem afinidade com aquilo que eu penso enquanto artista e ideologia, né? Então, essa troca aqui, eu estou convidando pessoas que têm a ver com aquilo que eu sinto, né? E eu acho que cada vez mais Deus vai unir os iguais, sabe? Uhum. Aquelas pessoas que enxergam e vê nesse sentido aqui, no caso o rock, né? E outros estilos também tem que fazer isso. Se o cara tem uma outra banda de outro estilo, ele tem que procurar se agregar ali com pessoas que conversam com ele no mesmo sentido. Eu acredito muito que pós-pandemia, né, a gente vai fazer alguns eventos no segundo semestre, assim, creio eu, né, que passar essa Nossa Senhora. porque, né, já estamos na metade do mês, né? Mês que vem já vai ser metade, né? Então, no segundo semestre, de repente vai rolar alguma coisa e a gente vai trocando ideia aí para você vir Vamos sim, com apresentar certeza. para todos nós aqui a sua arte, né? Porque eu acho que o artista ele tem que ser reconhecido pelo aquilo que ele propõe a fazer enquanto artista, né? E é isso aí, né? E, assim, tô falando também muito aqui, mas aí, Ana, como que as pessoas te acham, cara, assim? Te procuram aonde você tá, nas redes sociais? Passa aí para nós os seus contatos, aquilo que onde estão as suas músicas, podem comprar o CD físico e tal. Então, a gente tirou de plataforma, né, CD físico, que antes a gente tinha e-mail, tinha número, agora a gente não tem mais não. É só assim, contato, precisar conversar pelas redes sociais mesmo, Facebook, Instagram, né, tem o canal do YouTube. Vou passar o endereço, ó. O Facebook é facebook.com, né, Facebook, Ana Oliveira Oficial. O YouTube também é Ana Oliveira Oficial. O único que difere é o Instagram, que é underline, porque não tinha, né, a gente tem que inventar underline, Ana Oliveira Oficial, underline, que é esse até aqui que eu tô... Aí a pessoa pode mandar mensagem, qualquer coisa de contato, de CD, que tiver dúvida, parceria com alguma coisa, pode mandar que a gente responde, seja lá no Facebook ou YouTube, a gente sempre está de olho para responder a galera. Né? Rádio. Isso, quem precisar pode só mandar que a gente responde lá. Então, eu queria, tipo assim, já meio que te agradecer, né, por você ter dado esse voto de confiança para mim, aí apostar nesse bate-papo. Na verdade, a gente está batendo um papo aqui, tem algumas pessoas e as pessoas têm uma rotação muito grande, pessoas entram, saem, justamente por causa de qualquer hora que você for fazer live no Instagram hoje tem isso. As pessoas entram e saem e... Assiste depois. Assiste depois, porque a questão, tipo, meio que self-service, né? Porque a oferta é muito grande. É e tem as muita lives do YouTube, e tem as lives do Facebook, e são muita coisa, né? E aí eu vou upar, né, pro YouTube depois. E quais são os próximos eventos? O que você está pretendendo fazer
ainda assim, nesse período de quarentena, pós-quarentena? O que você tem de Ó, sabe novidade que que tá dando o um que eu tô spoiler? buscando agora. Ai, desculpa, toda hora eu te interrompo, tô falando que eu falo demais também. Então, Lisandro, como eu te disse no início, eu sempre fui muito tímida. E assim, o Ó, Edson sempre ficava assim comigo, ó, você tem que gravar. Ah, pode falar. Você ia falar alguma não, coisa. vai conversando aí. A live vai cair, eu vou te chamar de novo, aí na segunda parte você vai dar um tapa pra gente terminar. Entendeu? Tá faltando 7 segundos para cair. O Insta só dura. E aí, boa noite, Dri. Segunda parte aqui da entrevista com a Ana. Caiu a live e eu vou chamá-la. Ela já estava dando os seus finalmente. Como a live vai ficar. A live vai ficar salva, depois eu junto as duas partes da live e faço um Ah, vídeo. beleza. Mas aí você estava falando. Eu estava falando da questão que você falou do projeto, né? O que eu espero fazer agora. Antes eu tinha, igual eu te falei, essa questão de timidez, eu sempre fui muito assim contra essas ideias de falar muito na internet. Eu tinha muita dificuldade, eu ainda tenho, mas eu era terrível. O Edson falava sem cala pé na minha orelha, que eu tinha que gravar vídeo e tal, fazer live. Live pra mim era um horror. Isso pra mim hoje tá sendo uma libertação de estar conversando contigo aqui. Que Que massa. eu sempre tive assim muita timidez, muita dificuldade mesmo de lidar, de conversar, de falar vídeo, gravar vídeo de eu falando. Por mais que hoje quase todo mundo faz isso, mas eu por conta da timidez eu ficava muito fechada e travava. Então agora, o que eu quero fazer? Aproveitar essa quarentena, por mais que tenha o Miguel, eu te digo que hoje com o Miguel eu estou aproveitando mais o meu tempo do que antes quando eu não tinha ele, porque eu acho que eu menosprezava muito, deixei passar muito tempo das coisas. E essa questão que eu te Entendi. falei da internet, da gente Entendi pra ter cada hoje a coisa. internet aberta, ajuda muito. O que eu tô querendo estudar agora, treinar mais em casa, porque eu tive um problema na voz, a minha fona até entrou aí um pouquinho, teve uma fenda, então assim, o bom é que ela comecei a ter que fazer mais exercício, a cuidar mais da voz, que isso é muito importante, né? Tem gente que acha que é bobeira. Então, que legal você está falando sobre isso aí, sobre saúde vocal. Você pode partilhar um pouco desse problema que você teve? Uhum. É porque, assim, por incrível. Ah, Olha que loucura. A gente sempre pensa assim: a pessoa teve um calo vocal, teve uma fenda porque grita muito, igual assim, por todas as referências que eu te falei, a pessoa vai vir na cabeça na hora, porque ela gritou olha, errado. Sabe por que eu tinha esse problema na garganta que eu fui. Na verdade, eu procurei essa fono porque eu estava tendo assim muito pigarro, porque eu tomava muito café, tenho questão de queimação, refluxo. Mas assim, eu fui procurar por outra coisa e ela pediu um exame, levei o exame, né, para ela das cordas vocais e ela falou assim: Ana, você tem uma fenda. Você tá com uma fenda, mas a fenda, por conta da minha timidez, eu cantava pra dentro, eu falava pra dentro, e nem tanto de cantar. Ela falou que esse problema que eu tive foi por conta de falar muito baixinho pra dentro, igual assim, ao invés de eu falava assim, meio que sussurrando, e isso vai causando, esse vício vai fazendo mal para nossas cordas. Eu nem sei se eu tô explicando certo, depois ela até entrou aqui, mas aí ela mas falou: Ana, vamos passar exercício. Aí ela começou a treinar comigo, fala pra fora, joga essa voz. E até o professor que lá, que é legal. esposo dela, o Rafael Dutro, ele na época falou assim: Ana, sua timidez, isso aí é sua timidez, você tira isso, essa fenda sua foi por conta de timidez na hora de falar, de comunicar, você jogava sua voz muito pra dentro, e isso foi causando, foi chocando suas cordas vocais, deu essa fendinha. E aí que eu comecei a dar atenção de fazer os exercícios direitinho, porque a gente acha às vezes que é bobear, vou ficar fazendo esses negócios aqui. E o negócio ajudou muito, deu muita diferença. É muito importante a gente que usa a nossa voz, a gente sempre tá olhando, procurar uma fono, que tá acostumada a trabalhar com voz cantada, Então, principalmente. Então, assim, foi o que eu esqueci de falar e foi até importante tocar nesse assunto.
que me ajudou muito, ajudou a questão de desenvoltura, vocalmente falando, desenvoltura. Eu acho que todo cantor tem gente que tem preconceito, né? De falar assim, ah, eu Sim. tenho aula, não, porque eu sou muito bom, eu não preciso de Uhum. professor. Todo mundo precisa de professor, precisa Então, de estar cuidando, interessante. olhando como está. Olha só, então a experiência sua, hoje você acha que a pessoa que começa a exercer a função de vocalista, usa a voz como instrumento de trabalho, você acha que deve passar por uma fono? Eu acho importante. A gente não dá muita. Eu falo que antes eu cantava por cantar, porque a gente acha que tá cantando afinadinho, a gente, não precisa não. Mas é necessário, porque às vezes é um problema que você tem, você tá conseguindo cantar normalmente, tá esse problema. Quanto mais você continuar cantando dessa forma errada, nesse vício, você vai só piorando até dar um calo, ter que passar por uma cirurgia. Então o meu foi algo simples. Mas que Interessante. poderia ter sido algo pior, sabe? Se eu continuasse cantando, forçando, falando para dentro. Então eu tive que. Foi difícil, porque ela falou, Ana, fala mais alto, joga essa voz, tira essa timidez e vamos que vamos. Então, assim, Aí, ó, foi fundamental. A Diniz Git, Aurora é um CDzão. É, mas é que isso é interessante Legal. você falar sobre saúde vocal, porque eu pego por base o The Voice Kids, aqueles meninos, aqueles meninos têm fono e tem Uhum. professores vocais, então todos, assim, nós de agradecer lá no The Voice, todos falam, eu queria agradecer meu fono, quero agradecer meus Ué. professores, que é professor de vocal, professor artístico, né? Uhum. Então, cada vez mais a gente nota que a ajuda do profissional na arte ela é essencial, né? Vai Porque a formando. gente não percebe. A gente tem muito vício, a gente que canta. Eu tinha um vício muito assim grande de fazer vibrato toda hora, igual carne. Aí o professor que viu isso falou, Ana. Aí depois, igual eu te falo, quando eu estava na residência, eu conseguia pagar. Então eu estava fazendo aula direto, porque eu falei, eu faço questão de toda semana, porque era muito estressante até trabalho dentro do hospital. Então, assim, aí agora eu até parei, infelizmente, né? Eu estava só fazendo os exercícios que ela me passou da fono, porque é um casal, né? E aí Sim. eu tava fazendo exercício da fono, mas assim, para todo mundo que puder estar pagando um professor, se eu pudesse ainda continuar agora no momento, eu estaria fazendo aula direto, porque assim, nunca cessa o conhecimento. Sempre assim, você venceu esse obstáculo aqui, você vai ter outra dica para você aprender, outra técnica que você nunca dominou para você dominar e cada vez você vai crescendo mais, sabe? É uma coisa assim que eternamente, né? A gente vai Uhum. estudando assim de forma meio que autodidata, assim, até às vezes com vício que você falou, e É. vai usando a internet aí, que a informação está aí, mas aí é necessário ter um professor até. Eu vou fazer um conversar com um professor na sexta-feira, o John Anders, que é um Uhum. multi-instrumentista aqui da região. A gente vai falar sobre iniciação musical, sobre essa parada. É até legal, você já adentrou aí esse assunto, né, de saúde vocal. Mas, Ana, eu queria te agradecer assim, imensamente, você, o Edson, por você disponibilizar esse tempo, né, para a gente trocar essa ideia. E eu tenho certeza que foi edificante para mim, Uhum. foi edificante para quem está vendo aí. Está entrando a galera aí, o Gleito, o Henrique, o Regis, o Roger Gomes, Estúdio da Vila, que é um parceirão nosso, da Sagra, do Adriano. Quando você estiver em Patinga, vou te levar lá para conhecer o estúdio. Tem Uhum. um estúdio aqui, um melhor estúdio aqui da região, dá-nos apoio. E agradecer a Magali aí, da Melodias Produções. E quero, agora, as suas considerações finais aí, o que você gostaria de deixar aqui, finalmente, aqui, para a gente encerrar essa live aqui, de alto nível, né? Ó, vamos lá. Vou ser bem breve, vou tentar ser breve. Primeiro, agradecer você pelo convite. Agradecer também a Magali. Quando vocês precisarem, né? Pode contar que a gente está aí. Precisar de qualquer coisa, né? Tamo junto mesmo. Precisar, vamos nos ajudar. E assim, o que eu queria falar, igual essa questão da voz que eu falei que é muito importante, e principalmente, eu sei que pode parecer até clichê, mas principalmente para todos agora de artistas independentes, né? Que a gente sabe Uhum. que é difícil, tá um cenário complicado, mas para a gente não desistir, para a gente aproveitar agora,
né? Mesmo que você tá com o celularzinho lá, não tenha medo. Eu tinha muito medo, achava que tinha que gravar só quando estava perfeito, e não é. A gente tem que sempre buscar o conhecimento, sim, mas sempre gravar sem medo, grava sua música lá, não deixe de produzir, aproveita esse momento que está em casa de quarentena, faz suas composições, junta com a galera na internet mesmo, que hoje a gente tem internet, antigamente não tinha nada disso. Então, assim, faz uns videozinhos pela internet, se tiver câmera GoPro, beleza, mas se não tiver, faz... Pô, eu tô gravando vídeo no celular, coloco aqui igual agora no pedestal e gravo. Sabe? Senão a gente não faz nada. E isso que a gente tem a nosso favor agora é a internet. Se a gente quer ser ouvido, ser visto, já que em outros lugares a gente não consegue, infelizmente, no momento, por conta da pandemia, por conta que não chamam, não vamos deixar isso virar um empecilho para a gente desistir. Porque eu sei que eu já tive esse momento de querer desistir por conta disso e não vamos, entendeu? Não vamos desistir, nos calar, falar, não quero mais saber de música por conta disso. Não, vamos nos unir, igual você falou, que é importante, né? Da gente se unir de fato, concretamente, e não deixar de produzir. Porque assim, uma hora ou outra eles vão ter que ouvir a gente. Sim, e isso tudo que você falou, nossa, é até redundante eu falar, porque quase toda conversa que eu estou falando. A Magali sempre falou que, há uns 2 anos atrás, ela falou assim, cada vez mais o artista mostrar o quanto ele é humano, quanto ele tem a sua rotina, gravando com celular mesmo, isso vai aproximando cada vez mais o artista do público, né? E hoje, todo mundo faz isso. Ela tinha falado isso uns 2 anos atrás, eu vejo que isso está acontecendo, está todo mundo aí, é a democracia da informação mesmo, você com o celular aí, você está gravando, isso é um processo de composição, não precisa de câmera cara, um celular vagabundo igual e, cara, acho que a arte é isso, né? E a gente não se prender, isso que você falou, de tá, às vezes não tem lugar para tocar, mas a música está aí, no mundo, né? Ela vai aonde ela quiser. Igual agora, ele pode tocar na sua casa e agora, ó, não deixa de ser ouvido por conta disso, não. Por mais que, porque antes eu ficava muito nesse pensamento, sabe? Que entristece mesmo. Vamos ser sinceros, a gente não ter essa oportunidade. Quem não sonha de estar num palco, coisa. Mas a partir do momento que a gente deu esse sim, a gente sabe que muitas dificuldades a gente vai encontrar, ainda mais de estar falando de música cristã. Se a gente estivesse no mundão aí, né, já tem a dificuldade de ser rock, de proclamar a palavra, já tem essas dificuldades por conta disso. Então é algo que eu sempre tive muita dificuldade e agora eu estou vendo que essa quarentena está obrigando a gente a usar as redes sociais. E isso está sendo muito bom para mim, eu acho que para todas as bandas que estão precisando serem vistas aí, né? Ser ouvida e tudo mais. A gente tem que usar disso e não ter vergonha. Desse limão a gente tem que fazer uma limonada, né? Tem, ué. Fazer acontecer. Olha, eu quero imensamente agradecer o Edson, né? E ao Miguel aí, né? Deve estar dormindo, Miguel, né? Dormindo agora. Nada, 11 horas, meia-noite, dou nada. E a gente vai se falando aí sobre essas possibilidades, né? De artísticas e eventos e coisas afins, tá? Grande abração. Sim. Abraço, obrigado, tá? Abraço para todo mundo que assistiu aí, gente. Brigadão, viu? E tamo junto aí. Valeu! Valeu, viu? Falou!